Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre método de oração. Você sabia que para rezar também é importante a gente ter um método? Se nós rezarmos com um método, a oração fica muito mais eficaz, a gente se conecta com Deus com muito mais facilidade. Mas antes de falar do método de oração, quero ver se você está vendo esse vídeo pela primeira vez ou já passou algumas vezes aqui pelo meu canal, mas ainda não se inscreveu. Se inscreva ali, não custa nada, rapidinho você clica ali embaixo, se inscreve nele, deixa aí também o seu joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem ajudar. Vamos lá ao método de oração. Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa fazer com método, porque as nossas ações ficam mais eficazes quando a gente tem uma certa metodologia de ação. Isso vale para estudo, isso vale para o trabalho, isso vale para os empreendimentos da nossa vida, inclusive trabalhos pastorais. Se nós tivermos uma certa metodologia, nós vamos com certeza progredir muito mais, atingir muito mais rápido o nosso objetivo. Muita gente começa um empreendimento e logo desiste porque não tem método. Se tivesse método, com certeza daria os passos certos na hora certa. Verifique se esse não é o seu caso. Se para tudo na vida a gente precisa de método, para a oração também é importante nós termos um método. Eu já falei desse método num outro vídeo, lá no início, quando eu entrei aqui no YouTube, mas hoje eu queria falar dele de uma forma assim, mais sistemática e também mais objetiva para facilitar o entendimento de vocês. Bom, o método que eu trato agora é aquele método altamente recomendado pela igreja, o método da Lécio Divina ou leitura orante, leitura divina. Quando nós utilizamos esse método para a nossa leitura bíblica, nós entendemos muito melhor o texto, nós ficamos mais inspirados na compreensão do texto. Já ouvi muita gente dizer, olha, eu leio a Bíblia e não entendo nada, porque lê sem método. Esse método que eu vou passar para vocês, ele é muito eficaz para o entendimento da Bíblia. E também para a gente evitar aquele tipo de leitura mágica que eu já vi muita gente fazer, que é aquele tipo assim, você pega a Bíblia, abre numa página aleatoriamente, e aí coloca o dedo lá de olho fechado e diz, eu quero ver o que Deus está me dizendo hoje. E aí lê aquele versículo. Isso é uma grande besteira. Tudo que está na Bíblia é Deus que diz para nós, mas esse método é um método que não funciona. Aliás, nem é método, isso aí é uma magia que a pessoa utiliza. Se você pegar um dicionário e colocar o dedo lá num verbete aleatoriamente, aquele verbete vai dizer alguma coisa para você também. Então isso não é recomendado. O método da leitura orante ou da Lécio Divina é um método eficaz porque ele elimina esse tipo de procedimento mecânico, técnico ou mágico que muita gente faz da leitura da Bíblia. Então, para entender o texto bíblico e para ele ter um sentido na nossa vida, nós precisamos ter uma metodologia de leitura. Então, vamos a essa metodologia. Ela contém 4 passos. Esses 4 passos é uma espécie de escadinha que a gente vai subindo até mergulhar profundamente no texto, extrair dele a sua riqueza e contemplar Deus face a face. Então, veja esses passos, ele é muito fácil de ser seguido e ele ajuda muito na oração. Só para você ter um exemplo, eu preparei 2 subsídios grandes, né, os 2 volumes dá praticamente mais de 1000 páginas, só com o método da leitura orante. São esses 2 livros aqui. Esse aqui, ó, Liturgia da Palavra 1, eu faço reflexão de todas as leituras da semana, de segunda a sábado. Aqui tem as leituras semanais feitas com o método da leitura orante. Aqui você não vai encontrar nenhuma citação de outro autor. É todo texto, inspiração minha pelo método da Lécio Divina. Então ele é muito eficaz. Olha o tamanho, né? Então aqui tem reflexão que ajuda muito. E nesse outro volume, da mesma coleção, tem as leituras do domingo.
das solenidades e das festas, também feitas com o método da leitura orante. Então, esses 2 volumes aqui completam o calendário litúrgico inteiro. Se você se você tiver esses 2 volumes, você tem o calendário litúrgico inteiro. Ajuda muito na reflexão. Ele foi publicado pela editora Paulus e é bastante aceito entre os padres, entre ministros da palavra, leigos. Então, feito com o método da leitura orante. E o método da leitura orante, a gente pode também fazer outras leituras, por exemplo, leitura do sacramento. Eu preparei há algum tempo esse livrinho aqui, ele é bem fininho. Isso aqui eu fiz para catequistas, mas serve para qualquer pessoa, para quem trabalha na pastoral do batismo. Os 7 sacramentos lidos com o método da leitura orante. Isso aqui foi publicado pela Loyola, Edições Loyola. Também ajuda bastante a entender. Vamos lá aos 4 passos do método da leitura orante. O primeiro passo é o passo da leitura. Então você vai pegar a sua Bíblia, você vai escolher um texto, por exemplo, você pode pegar o texto da leitura do dia, né? Isso ajuda muito, uma das leituras, não precisa pegar todas, você pega um texto só, pode ser a primeira leitura, pode ser o Salmo, pode ser a segunda, se for domingo, e pode ser a leitura do Evangelho. Escolha uma. Eu aconselho você a escolher o Evangelho, por exemplo, né? Se você gosta de fazer a leitura bíblica todo dia, pegue um trecho do Evangelho, mas também pode pegar as outras se você quiser. E nem precisa ser o Evangelho inteiro, você pode pegar um versículo, você pode pegar 2 versículos, porque você vai mergulhar profundamente nele. Então, o primeiro passo é o passo da leitura, grave aí. A leitura do texto. Essa leitura é uma leitura lenta, silenciosa. E por falar em leitura silenciosa, ao fazer esse método, eu recomendo que você escolha um lugar silencioso. Até porque se você não tiver muito treinamento para concentração, se tiver muito ruído em volta, muito barulho, muita coisa que te tire a atenção, isso vai atrapalhar na sua oração. Então escolha um lugar silencioso. E sente numa posição confortável. Isso também é muito valioso. A postura, tem gente que gosta de rezar deitado, outro sentado, outro ajoelhado. Eu recomendo uma postura confortável. Não tanto deitado, porque já que a oração ela relaxa, se você estiver deitado, provavelmente você vai dormir e não vai rezar. Agora, se você estiver também ajoelhado, desconfortável, com dor no joelho, você não vai conseguir rezar adequadamente, porque você vai estar concentrado na dor que você está sentindo. Então, para rezar, escolha uma posição que seja confortável para o seu corpo, para a sua mente, um lugar silencioso e um lugar que você esteja bem confortável, sentado bem confortável. Então, e ali, então, naquele ambiente de silêncio, com uma postura confortável, antes de ler o texto, que é o primeiro passo, a leitura, você faz uma invocação do Espírito Santo. Isso é muito bom, porque aí você já vai arejando a sua mente, pedindo inspiração do Espírito Santo. Faça algumas orações que você conhece, uma jaculatória, um mantra, repetindo, até você se concentrar. Concentrou? Aí vem o primeiro passo, a leitura. Então você vai pegar o texto, vai fazer uma leitura calma do texto inteiro que você escolheu. Terminou essa leitura, você fecha a Bíblia e aí então você fecha os olhos e você vai fazer uma memória desta leitura. Vai perguntar o que é que esse texto diz. Não esqueça, grave bem essa pergunta. O que é que esse texto diz? É uma pergunta genérica, que você vai fazer essa primeira leitura com essa pergunta. O que é que o texto diz? Depois que você leu, tentou extrair o que é que o texto diz, agora vem o segundo passo. Então você vai subir um degrauzinho nessa escada. Aí você vai escolher ali, nesse segundo passo, com a Bíblia fechada, você vai fazer a meditação desse texto que você leu. Então você já sabe agora, nesse segundo passo, o que é que o texto diz, o que é que o texto fala em si. Agora você vai meditar
meditar esse texto. Essa meditação você vai fazer com a Bíblia fechada, ruminando esse texto. Essa palavra vem do universo agrário da roça, né? O gado, durante o dia, ele pasta o dia todo. Quem mora no campo, na roça, morou, conhece, sabe disso, né? O gado passa o dia todo. Quando chega a noite, ele para numa posição e fica ruminando, trazendo de volta aquilo que ele comeu durante o dia, mastigando, sentindo o sabor. Então, esse ruminar a leitura, você vai trazer de volta aquilo que você leu. Você vai fazer memória dela. Você começa aquele texto, por exemplo, vamos pegar aquele texto lá do início do Evangelho de Lucas, que começa dizendo: naquele tempo, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa. Então você começa a recapitular o texto na memória e vai se perguntando: o que é que esse texto me diz? Se lá na primeira pergunta, no primeiro passo, no primeiro degrau dessa escada, você perguntava o que é que o texto diz, agora nesse segundo degrau, você vai perguntar o que é que esse texto me diz, o que é que ele diz para você. Aí sim você vai perceber, esse texto vai te dizer alguma coisa. E ali vão surgindo as luzes. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Vai aparecendo os insights, nós podemos dizer: nossa, eu li esse texto tantas vezes e nunca tinha pensado nisso. Esse texto nunca tinha me dito isso. Agora ele vai te dizer várias coisas. Então essa pergunta é uma pergunta medular para o segundo passo, que é o passo da meditação. Você vai repetindo as palavras, ruminando essas palavras, meditando essa palavra, e aí ele vai te dando respostas para você, para a tua vida. Isso é muito importante. Já nesse passo, nesse segundo passo, nós ficamos encantados com a leitura, porque aparece tanta coisa boa para a nossa vida que você já começa a rezar ali. Mas vem o terceiro passo. O terceiro passo, que é o passo da oração. E aí então, no passo da oração, vem uma outra pergunta. Essa pergunta é: o que o texto, ou esse texto que eu li, me faz dizer a Deus? A oração é quando um texto diz algo para Deus. Ele já disse para você, agora ele vai dizer algo para Deus. Então começa aqui um diálogo com Deus. Por isso esse terceiro passo é o passo da oração. É o passo em que você começa a dialogar com Deus. Oração é diálogo com Deus. Não podemos esquecer isso. Se você não consegue dialogar com Deus, você não consegue rezar. A essa altura do método, com o texto bíblico, você já está dialogando com Deus. Então aqui você já começa a oração. Já começa a rezar, já começa a orar praticamente, porque você está conectado com Deus, dialogando com Deus. Você vai fazer uma conversa com Deus a partir do texto que você leu. Então você vai responder às interpelações, às atitudes de adoração, de louvor, de agradecimento, que esse momento vai propor para você. Então você já está embasado no texto bíblico, ele já está inserido na sua vida, encarnado na sua vida, e você já está extraindo dele toda a sua riqueza, e ele já te conectou com Deus. Terceiro passo do método. E aí vem o quarto passo. Nesse quarto passo é o topo quase do método, né? Podemos dizer o topo do método, aonde é o momento da contemplação. Agora, a essa altura da sua oração, você já mergulha no mistério de Deus. Você agora vai saborear Deus. Isso é maravilhoso. Quando a gente atinge esse quarto método, aí nós já estamos saboreando a beleza, a grandeza de Deus. Vendo a realidade que nos cerca, vendo as coisas com o olhar de Deus. Isso é maravilhoso. Experimente fazer esse método de leitura bíblica. Você vai ver quanto ele é eficaz na sua vida. E agora foi acrescentado um quinto passo nessa escadinha, que é a ação. Então você leu o texto, você meditou o texto, você rezou, orou o texto, você contemplou Deus a partir do texto, e agora o último passo é a ação. Para que eu me abasteci? Para agir.
Não tem sentido, por exemplo, você abastecer um veículo e deixá-lo na garagem. A gente abastece o veículo para rodar com ele, até que ele tenha combustível. Nós também, nós nos abastecemos de oração, não é para nós, não é para ficar dormindo. Nós nos abastecemos de oração para a ação, para a missão. E aí então vem o quinto passo, que é a ação, o agir. Agora você, espiritualmente preparado, com a sua espiritualidade lapidada, uma pessoa orante, você vai agir com muito mais eficácia. Então você gravou esses 4 passos? A leitura, a meditação, a oração, a contemplação e a ação. E aqui eu trouxe uma escadinha para você, ó. Essa aqui, ó. Se você tiver dificuldade de gravar, são esses passos aqui que a gente vai subindo, ó, em cada um deles. Então, nesse primeiro aqui, você vai fazer a leitura do texto bíblico que você escolheu. Nesse segundo passo aqui, você vai, com a leitura já só na sua memória, meditar esse texto. Neste quarto passo aqui, aí você vai rezar esse texto. E aqui no penúltimo degrau da escada, você vai contemplar Deus a partir desses passos dados e, por fim, você vai agir de acordo com a vontade de Deus. Então, esse método é muito eficaz. Experimente rezar com o método da leitura orante ou da lécio divina, leitura divina. Você vai ver como vai mudar a sua maneira de rezar, como a sua oração vai ser muito mais eficaz na sua vida, como você vai sentir Deus muito mais perto de você a partir da sua palavra, da palavra de Deus na sua vida. Esse método a gente deve fazer para nós, poder fazer em comunidade, em grupo, na catequese, com outras pessoas, que ele é muito eficaz. Se você aprendeu, ensine também para outras pessoas, para elas pararem de fazer leituras errôneas, fundamentalistas, mágicas da Bíblia e usar um método que seja de fato eficaz. É um método muito antigo, ele vem lá dos monges medievais e a igreja vem resgatando isso para a nossa riqueza espiritual. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço. Não esquece, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilhe também. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe.